Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, o secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes, e do administrador da Ilha de Fernando de Noronha, Guilherme Rocha. Contamos também com a participação dos intérpretes de Libras, Marcos Vinícius e Danley Santos. Como de costume, os secretários vão apresentar os dados e os anúncios do dia e, em seguida, partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Thaís. Boa tarde, Danley, Marcos Vinícius. Boa tarde aos secretários Bruno e Alberes, ao administrador da Ilha de Fernando de Noronha, Guilherme Rocha. Hoje, boa tarde a todas e todos. Hoje, Pernambuco registrou 1.069 casos da Covid-19, dos quais 52, 5%, eram quadros graves e os outros 95%, 1.017, eram casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 122.147 casos, sendo 25.349 casos graves e 96.798 casos leves. Também foram registrados novos 20 óbitos, ocorridos desde o dia 7 de julho. Com isso, infelizmente, nós temos 7.425 mortes pela Covid-19 em nosso estado. Gostaria de iniciar esta fala lembrando que de 21 a 28 de agosto celebramos a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência aqui em Pernambuco. Em alusão a essa importante data, hoje, como vocês podem ver, estou usando essa máscara que permite que as pessoas com deficiência auditiva consigam fazer a leitura labial de nossa fala. Durante toda essa semana, a Secretaria Estadual de Saúde está publicando em suas redes sociais diversas informações e orientações com os cuidados necessários para a prevenção da Covid-19, especificamente para este público. Ressalto que as pessoas com deficiência e seus contactantes precisam reforçar as medidas de higiene e de proteção, já que essas pessoas podem necessitar de apoio de outras pessoas, no caso, e também de instrumentos em maior ou menor grau. Ressalto que o uso da máscara corretamente e a lavagem frequente das mãos devem estar fortemente incorporados ao cotidiano de cada um para garantir a proteção de todos em nossa sociedade. Com relação aos dados da Covid-19, na noite de ontem, o Ministério da Saúde publicou um novo boletim epidemiológico, onde também aponta para uma redução dos indicadores da doença aqui no estado. Em todo o Nordeste, observou-se uma redução de 14% no número de casos novos na semana passada, a semana epidemiológica 34, em relação à semana anterior, semana epidemiológica 33. Aqui em Pernambuco, essa variação foi de menos 18%. Quanto aos óbitos, na região como um todo, houve uma estabilização do número de novos registros. Foram 1.449 na semana 34, 1.520 na semana 33. No entanto, Pernambuco teve uma redução de 12% de uma semana para outra. Importante ressaltar que essa análise publicada pelo Ministério leva em conta a data do informe do óbito e não a efetiva data de ocorrência do óbito, onde nós temos inclusive números de redução mais expressiva. Quando vamos analisar as mortes por Covid-19 por data de ocorrência, que é a métrica indicada pelos epidemiologistas, a redução das mortes aqui foi de 23% em relação à semana 23, como disse. Também, com relação à taxa de transmissão, nós temos observado uma queda na velocidade dessa transmissibilidade. Hoje, a média no estado do R está em 0,87, e quando vamos analisar essa taxa de forma regionalizada, já que temos uma situação não homogênea no estado, todas as regiões estão com R abaixo de 1, mas ainda encontramos as maiores taxas, como temos dito, na região do Sertão, embora reforcemos que estão menores do que 1. Na 10ª Geres, região de Afogados da Engazeira, ela está em 0,97, e na 9ª Geres, por exemplo, no Sertão do Araripe, está em 0,83. Essas informações, além de todas as análises
dos dados e dos indicadores da rede de saúde permitem que, a partir da próxima segunda-feira, a primeira macro-região de saúde possa avançar para a fase 8 do plano de convivência com a Covid-19. Além disso, na segunda macro-região, a quarta GERES, que tem sede em Caruaru, avança também de fase. Já a quinta GERES, que engloba o Agreste Meridional, vem apresentando nos últimos 15 dias, quando fazemos a análise de 15 dias, ainda um crescimento no número de casos graves, sem redução expressiva nos registros de óbitos. E vai permanecer nessa próxima semana, ainda na fase que se encontra. Também continuam na mesma etapa as duas macro-regiões do Sertão, como será detalhado pelo secretário Bruno Chuamba em seguida. Antes de finalizar, gostaria, mais uma vez, de ressaltar que os avanços no plano de convivência só estão sendo possíveis pelos indicadores de saúde. Eles são um reflexo das ações do poder público, mas primordialmente das atitudes de cada um de nós quando retomamos as atividades a que nos propomos e ao rígido seguimento dos protocolos para cada uma dessas atividades. Apesar de estarmos conseguindo dar passos à frente, o momento ainda exige cautela e não nos dá o direito de relaxar. O vírus continua circulando e nós precisamos adotar os cuidados na retomada desse plano de convivência. Nunca é demais reforçar: usar máscara corretamente, cobrindo a boca e o nariz sempre que sair de casa, lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel quando disponível e adotar o distanciamento social são atos fundamentais para evitar o contágio e demonstram o cuidado que temos com a saúde de todos, a nossa saúde e a saúde do próximo. Só com cada um fazendo a sua parte será possível salvar mais vidas, continuar salvando mais vidas e também avançar no nosso plano de convivência. Nós vamos passar agora a palavra para o secretário Bruno Chuamba, que vai fazer um detalhamento dos próximos passos do nosso plano de convivência nas regiões do Estado. Secretário Bruno. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de cumprimentar aqui os secretários André Longo e Alberes Lopes, cumprimentar também o administrador da Ilha de Fernando de Noronha, Guilherme Rocha. Dizer que nós estamos completando quase 3 meses do nosso plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19. Que desde sua implantação, em 1º de junho, nós anunciamos que o nosso plano iria acompanhar a evolução da curva da pandemia, que a gente classificou aí em 5 fases, onde a quarentena mais rígida corresponde à fase 5. E a partir daí, nós estimamos que haveria uma estabilização e um decréscimo nessa curva da pandemia e a gente iria gradativamente descendo da fase 5 até a fase 1. Para o plano de convivência, nós faseamos em 11 etapas a implantação da flexibilização das atividades econômicas, para que houvesse uma entrada de forma gradual dessas atividades, sempre obedecendo os protocolos gerais e específicos de cada setor, nos eixos de distanciamento social, higiene, comunicação e monitoramento. O nosso planejamento tem se mostrado correto e temos conseguido avançar nas etapas do plano, sem que as curvas de contaminação e óbitos voltem a crescer. Com os dados analisados dessa semana epidemiológica, o comitê decidiu que a Macro 1 poderá avançar para a etapa 8 do nosso plano, conforme citou o secretário André Longo. E esse é um avanço importante, pois a gente está entrando na fase verde, que é a fase 2 da curva de contaminação da Covid-19 aqui no estado de Pernambuco. Como temos feito ao longo do processo, continuamos a dialogar com todos os setores produtivos, no intuito de encontrar a melhor forma de efetivar a volta de cada atividade econômica, e isso nos leva a estar atualizando o nosso plano de convivência, adequando as atividades nas etapas. Como no Agreste e no Sertão, a curva de contaminação demorou um pouco mais para chegar no seu pico, na fase 5, do que aqui na macro-região 1, cada região se encontra numa fase diferente e a entrada das etapas será de forma gradual e regionalizada, como temos feito
aqui semanalmente. Dessa forma, vamos avançar a macro-região 1 a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, para a etapa 8, podendo voltar a funcionar o comércio de praia, seguindo o protocolo divulgado pelo governo do estado e principalmente a regulamentação e normas estabelecidas pelas prefeituras. Vão poder voltar também os serviços de escritório, que poderão voltar com 100% do seu efetivo, e também teremos a liberação das atividades de museus e espaços de exposição, todos com os novos protocolos. As cidades da GERES 4, com a sede em Caruaru, vão avançar para a etapa 7 e, com isso, está permitida a ampliação do horário de funcionamento do shopping center até às 22 horas, assim como dos serviços de alimentação, que vão poder funcionar das 6 às 22 horas. As demais regiões do estado não apresentaram ainda uma queda consistente nos dados e, por isso, vão permanecer nas etapas em que se encontram. Então, as GERES com cidade-sede de Garanhuns, Arco Verde, Afogados da Engazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina vão permanecer na etapa 6 do nosso plano, e a GERES de Ouricuri vai permanecer na etapa 4. Os protocolos de setores estão disponíveis no www.pecontracoronavírus.pe.gov.br, onde também está publicada a última versão do nosso plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19. Importante ressaltar, como o secretário Longo citou, que a gente só consegue ir avançando nas etapas se toda a sociedade contribuir nos protocolos de distanciamento social, higiene, comunicação e monitoramento. O acompanhamento do comitê é feito semanal e apenas com dados consistentes a gente pode estar fazendo esses avanços. Então, novas atividades vão poder ser flexibilizadas, mas, de novo, obedecendo todos os protocolos para que a gente consiga continuar avançando no nosso plano. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o secretário Alberes Lopes para fazer um pronunciamento acerca da questão do comércio de praia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o secretário de Saúde, André Longo, cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, e o administrador da Ilha de Fernando de Noronha, Guilherme Rocha, que está aqui hoje conosco. É importante a gente falar que, com essa liberação, as prefeituras também têm que fazer a fiscalização, principalmente do comércio de praia, e que os protocolos eles podem dar permissão, mas que eles façam a fiscalização e respeitem os protocolos. Que nós vamos ter uma área de 4x4, onde nessa área só vai poder ter um guarda-sol e 4 cadeiras. Então, isso tem que ser respeitado por segurança, não só dos consumidores, dos turistas que vão vir, mas também, né, de quem está prestando o serviço. Então, é extremamente importante que esse protocolo ele seja seguido à risca, como também as máscaras, que quem está trabalhando e quem está lá no lugar, no box, que a gente chama no espaço de 4x4, vai ter que também estar usando máscaras. Nós também vimos que além de aquecer mais a economia, nós vamos estar beneficiando 35 mil pessoas. Só na área de Recife e Jaboatão dos Guararapes são 815 pontos de comércio. Então, além essa liberação, mostra também uma esperança que nós temos, porque os números, de fato, reduziram, e que a gente pode ter um avanço, né? Estamos tendo esse avanço em outras áreas também, como várias outras que tivemos. Mas é importante destacar o cuidado que temos que ter, respeitar os protocolos para que não avance, né? não tenhamos um avanço dos casos em Pernambuco. Então, nós temos essa grande esperança que outras atividades logo, logo vão poder estar funcionando e agora beneficiando essa quantidade de pessoas que podem voltar a trabalhar no comércio de praia na faixa de areia.
Bem, secretário Alberes, queria passar agora a palavra para o administrador de Fernando de Noronha, Guilherme Rocha, para fazer também um comunicado relevante em relação à ilha. Boa tarde a todos, boa tarde ao secretário André Longo, ao secretário Bruno Chuamba e ao secretário Alberes Lopes. A gente fica feliz de poder dar uma notícia boa para o turismo de Fernando de Noronha, onde a gente vai, na primeira etapa de reabertura do turismo, vamos voltar a autorizar a entrada do turistas em Fernando de Noronha, desta vez respeitando um protocolo para aqueles que já tiveram a Covid-19, ou seja, o turista que já teve a doença, já passou e já está curado, esse vai poder voltar a frequentar a ilha de Fernando de Noronha a partir do dia 1º de setembro. Então, a partir do dia 1º de setembro, nós poderemos voltar a receber turistas em Fernando de Noronha, aqueles que já tiveram a Covid, já passaram pela doença e já estão curados. Será exigido a comprovação do exame de que ele já está curado. Então, o turista vai precisar apresentar ou o RT-PCR positivo de mais de 20 dias, ou o IgG, o exame sorológico, IgG, dando IgG positivo, ou seja, os anticorpos contra a Covid-19, para que assim ele seja permitido desembarcar na ilha. Esse exame será comprovado, será enviado para a administração através do pagamento da TPA, que só será permitido a partir de agora ser feito de forma online. Então, a TPA, taxa de preservação ambiental, que todo turista precisa pagar para entrar na ilha, será feito de forma online, e nesse formulário que será preenchido, será exigido anexar o arquivo do exame do turista que já teve Covid, seja o PCR positivo de mais de 20 dias atrás, ou o IgG, o exame sorológico dando o IgG positivo, que são os anticorpos. Com isso, nós iniciamos a reabertura, nós damos início à reabertura do turismo de Fernando de Noronha, seguindo com responsabilidade e com protocolos que mantenham com segurança a saúde da comunidade noronhense, dos pernambucanos que lá vivem. E as próximas etapas serão estudadas com muita cautela e muita responsabilidade, para que a gente também possa brevemente dar mais notícias para a população de Noronha e o turismo noronhense. Também outro anúncio que está sendo feito aqui é sobre a Refeno, a famosa, a tradicional regata que acontece na ilha no segundo semestre, vai poder ocorrer, vai estar autorizado a ocorrer em outubro desse ano, mas desde que sejam seguidos os protocolos de prevenção à Covid-19 pelos seus participantes. Um protocolo que foi construído e que vai ser divulgado em breve, para que seja respeitado pelos participantes da regata, e assim a gente tenha uma regata segura, com prevenção à Covid-19, e que também não consiga contaminar os moradores de Fernando de Noronha, sendo seguro tanto para os participantes da regata quanto para os moradores de Fernando de Noronha. Então é isso, estamos dando início às flexibilizações de abertura do turismo de Fernando de Noronha, sempre com responsabilidade, com cautela, sem pressa, porque a pressa nesse momento é inimiga da vida, e a gente preza pelas vidas da comunidade noronhense que estão lá lutando, se sacrificando, sobrevivendo e respeitando todas as regras desde o início dessa pandemia. E assim nós vamos continuar. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, mas podemos gradativamente ir flexibilizando, respeitando os protocolos e retomando a vida, mas dessa vez com um novo normal. Obrigado. Noronha é um caso de sucesso, né, do ponto de vista do controle da Covid-19. Não há transmissão comunitária na ilha já há um bom tempo, né, e nós assim precisamos manter, mas é óbvio que esse passo que vai ser dado, né, busca segurança e busca reativação das atividades econômicas lá. Então, queria mais uma vez
agradecer todo o empenho, né, das equipes de saúde que hoje estão trabalhando lá em Noronha, a coordenação aí da administração na ilha, para que a gente tenha essa iniciativa segura. O secretário Alberes Lopes pediu para fazer um complemento aí relativo ao crédito para esse público dos comerciantes de praia. Secretário Alberes. Isso, nós anunciamos, né, um crédito de R$ 3.000 para as pessoas, os comerciantes que fazem a faixa de areia. O valor de R$ 3.000 com taxa de juros de 1,49%, tendo 3 meses de carência, ou seja, 90 dias de carência e 12 vezes para pagar. A novidade é que nós ampliamos até R$ 5.000 para quem já é cadastrado no MEI. Então, quem já é cadastrado no MEI tem aí essa oportunidade de um valor ainda maior, que vai até R$ 5.000. Vou juntar as duas próximas perguntas, pois possuem a mesma temática. A primeira é de Lara Cavalcante, Rádio Petrolina FM. Há alguma previsão para o retorno da volta às aulas nas redes públicas e privadas? Se sim, como será o calendário desse retorno? A segunda pergunta é de Maria Priscila Martins, Portal Folha de Pernambuco. Na última coletiva, o secretário André Longo apresentou dados sobre o avanço de casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que pode ocorrer em crianças pós-Covid-19. Voltar com as aulas presenciais colocaria em risco tanto as crianças que podem desenvolver esses casos, quanto toda a população com o possível desenvolvimento de um novo surto da doença, como aconteceu na Coreia do Sul. Caso as aulas retomem em Pernambuco, serão obrigatórias para todos os estudantes da rede. O aumento de casos de CIRAG em crianças está sendo levado em consideração na tomada dessa decisão? Bom, como vocês podem ver, o secretário Fred Amâncio não está entre os componentes da mesa. Então, obviamente que nós não vamos aqui anunciar nenhum calendário para a educação. Isso será feito ainda até o fim da eficácia do decreto, que está previsto até o dia 31 do mês de agosto. Então, deverá ter uma coletiva própria do secretário Fred Amâncio para fazer os anúncios relativos ao setor de educação. Do ponto de vista da saúde, da segurança sanitária, esse é, sem dúvida, o maior desafio, é a retomada das aulas. Nós já dissemos isso. Nós estamos procurando construir, junto com a educação, junto com todos os atores, junto com o Ministério Público, junto com os órgãos de controle, com toda a sociedade, um processo que seja seguro dessa retomada, ampliando nesse momento nossa capacidade de testagem aqui no Estado, fazendo uma vigilância segura com as entidades que compõem, por exemplo, as representações das escolas particulares. Nós precisamos construir um ambiente de segurança e que passe segurança efetiva para pais de alunos, para os trabalhadores da educação. Só com esse ambiente de segurança é que nós vamos poder retomar as atividades nas escolas. Isso é um processo que exige que se construa e juntos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e a comunidade escolar, que é composta fundamentalmente pelos trabalhadores, pelos alunos, pelos seus representantes legais, tudo isso vai ser levado em consideração, além, obviamente, do cenário epidemiológico que tem melhorado, ainda é heterogêneo no Estado, como a gente tem dito, mas tem efetivamente melhorado por todos os indicadores. E nós esperamos, sim, construir esse ambiente de segurança para poder haver a condição da retomada. Mas, nesse momento, não há calendário a ser apresentado. Isso será feito no momento oportuno, com a presença da Secretaria de Educação e Esporte, o secretário Fred Amâncio. A próxima pergunta é de Adriana Victor, da TV Jornal, para o Dr. André.
Como está a ocupação hoje nas UTIs pediátricas da rede pública de saúde? E a atualização sobre casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em Pernambuco? Bom, nós não tivemos novas notificações, né, da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. É natural que os serviços estejam se adaptando, né, a esse protocolo para a identificação de casos suspeitos que devem ser notificados. De lembrar aqui que é uma condição de notificação compulsória, deverá ser notificado todo caso que preencha os critérios de ter exposição à Covid-19, desenvolvimento dos sintomas que caracterizam a síndrome posteriormente. Nós estamos focados hoje, em reuniões com representações dos serviços. Inclusive amanhã vamos ter uma reunião com representantes da pediatria, que estão preocupados com essa situação, mas sempre lembrar que é uma afecção rara, que a própria doença Covid-19, ela acomete crianças, com uma condição de menor gravidade. É preciso dizer que de todos os casos graves que nós tivemos em Pernambuco, apenas 2,5% acometeram, essa faixa etária. Então é preciso que as pessoas tenham tranquilidade em relação a essa condição, para que não se gere um pânico desnecessário. Então nós, obviamente, que temos absoluto compromisso com a transparência. Isso fez com que na última terça-feira nós fizéssemos um balanço dessa condição, da Covid-19 nas crianças, mas é preciso, primeiro, informação. A gente precisa, inclusive, passar essa informação, para as famílias, para que fiquem atentas às condições, de suas crianças. A gente tem notado, nesta última semana, uma maior procura, pelas emergências dessa faixa etária pediátrica. Nem sempre, aliás, a maioria dos casos em crianças de manifestação respiratória não tem relação com a Covid-19. Preciso deixar claro, tem várias outras condições que acometem as crianças. Eu mostrei na última terça-feira também que a Covid só tem sido encontrada, em 1/4, dos casos respiratórios agudos em criança. Então há outros vírus que circulam, e a exposição desse público, a partir do momento em que seus pais estão saindo de casa e voltando para casa e tendo contato com eles, ou mesmo no momento que essas crianças estão saindo de casa com seus pais, faz com que haja essa exposição a esses patógenos, que não são, volto a repetir, necessariamente a Covid-19. Ela entra nesse espectro, por nós estarmos vivendo ainda uma pandemia, mas é preciso fazer, inclusive, o diagnóstico diferencial e, caso haja necessidade, e sempre vai ser feito nos serviços de emergência, a coleta, para diagnóstico diferencial, diagnóstico em particular através do RT-PCR, a depender do início dos sintomas e do quadro que a criança desenvolva. Em relação à pergunta de Adriana, atualmente a ocupação média das vagas destinadas a bebês e crianças está em 72%. Em UTI, na última vez que nós vimos, estava em 90%. Como eu disse na última terça-feira, nós estamos em contato com alguns serviços de referência pediátrica para abrir novos leitos pediátricos, já também preparando para ter uma reserva, na medida em que se possa decidir pela retomada das atividades escolares. Então é importante que nós tenhamos uma taxa de ocupação que nos permita ter uma reserva, para essa situação. Então estamos trabalhando na perspectiva, de garantir segurança para a retomada das atividades das crianças. A próxima pergunta também é para o Dr. André, de Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. Pernambuco está sem estoque de imunoglobulina humana, com envio irregular do medicamento pelo Ministério da Saúde.
como o Estado pode adquirir a medicação? Ou tem que esperar o Ministério? Bom, primeiro dizer que, como todos sabem, o SUS ele é tripartite, tem responsabilidades que são do governo federal, tem responsabilidades que são do governo estadual e responsabilidades que são dos governos municipais. A responsabilidade pela aquisição e distribuição da imunoglobulina é do governo federal, através do Ministério da Saúde. E, infelizmente, nós temos tido um fornecimento irregular, né, desse insumo, que é importante não só para essa síndrome, para outras síndromes, para outras doenças, né, que acometem agudamente não só crianças, mas crianças e adultos também. Então nós temos muita preocupação com isso. Isso é uma pauta hoje do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Hoje está tendo em Brasília a reunião da Comissão Intergestores Tripartite, que reúne as representações dos gestores municipais, estadual e o ministro da Saúde. Está sendo colocada a importância, mais uma vez, porque não é a primeira vez que se coloca, da resolução, do fornecimento, da aquisição e da distribuição adequada desse insumo que é a imunoglobulina. Mas, obviamente, que nós estamos nos movimentando para, como Estado, garantir, na iminência de que possa ser necessária a utilização aqui. Então, Pernambuco está mobilizado, a gente já entrou em contato com o fornecedor para aquisição o mais rápido possível desse insumo. A gente espera estar até o final da semana que vem com a aquisição de 1.000 ampolas, pelo menos o que normalmente é o suficiente para 30 dias aqui em Pernambuco, para as diversas condições, não só, obviamente, para essa síndrome que em algumas situações exige a utilização dessa medicação, mas a gente espera até a próxima semana estar recebendo, por aquisição do próprio governo do Estado, 1.000 ampolas. Esperamos que o governo federal também possa cumprir sua parte e distribuir a medicação, que é sua obrigação, para os governos estaduais, para que a gente tenha a recomposição do estoque, porque nunca é bom estar com o estoque baixo de uma medicação como essa. É preciso, então, que haja esse compromisso, e a execução, por parte do Ministério da Saúde dessa aquisição e distribuição. Mas Pernambuco, respondendo diretamente à Cíntia, obviamente que não vai ficar parado. Nós estamos adquirindo, como disse, essas 1.000 ampolas, e temos o compromisso já da indústria farmacêutica de entregar essas 1.000 ampolas até a próxima semana. Juliana Albuquerque, Movimento Econômico, para o secretário Bruno Chuamba. Com índices em queda na região metropolitana do Recife, haverá ampliação de horários para bares e restaurantes? Em caso negativo, qual a justificativa, já que até hospitais de campanha estão sendo desativados? Bom, como eu expliquei no início da minha fala, o nosso plano, nós estudamos todas as atividades econômicas e fizemos uma graduação da flexibilização da entrada dessas atividades. Então, todas as atividades precisam ter uma entrada gradual para que a gente possa avaliar qual é o impacto da entrada dessa atividade nas curvas da pandemia. Temos conseguido, sim, com sucesso, a queda, como a gente planejou, sair de uma fase 5 até chegar na fase 1, e nós estamos avançando na próxima segunda para a fase 2, que é a etapa 8 do nosso plano. Mas nós temos algumas atividades econômicas que ainda não voltaram a funcionar, que ainda estão sofrendo pela questão de não poder voltar a funcionar. Então, nossa principal preocupação hoje é de tentar colocar um pouco de cada atividade dentro dessas 4 etapas que faltam, para a gente poder fazer com que quem não teve a oportunidade de voltar a ter o seu posto de trabalho, a ter a sua forma de geração de renda, possa estar voltando com a sua atividade. A gente compreende os pleitos e temos todos os pleitos, temos dialogado de forma muito aberta, transparente com todos os setores. Todos os pleitos são recebidos, são analisados, são encaminhados para o comitê, e fazendo a avaliação dos dados e as condições que nós temos de fazer os avanços,
nós semanalmente temos vindo aqui para fazer a divulgação desses avanços possíveis, como fizemos hoje. Vamos fazer alguns avanços de atividades que não estavam permitidas a funcionar, como comércio de praia, como atividade de museu, e as outras que nós estamos nos preparando para, em condições, tendo dados consistentes de queda, a gente poder estar fazendo a flexibilização. Eu acho que é importante também, só complementando o secretário Bruno, dizer que a gente está muito atento. Toda atividade que entra, que retorna, nós vamos observar. Infelizmente, a gente tem tido um comportamento de parte desse setor, né? É preciso dizer que é uma menor parte, mas é um comportamento insubordinado às regras, e todos os finais de semana o PROCON está tendo que agir para fazer fechamento de algumas atividades. Então isso também vai ser levado em conta quando a gente está fazendo a avaliação se vai ou não progredir, né? E se o desrespeito progride, né, às normas sanitárias, é muito difícil que a gente se mobilize ou se convença o comitê inteiro, que é um comitê que tem várias pessoas que analisam essa situação, se convença em dar um passo a mais numa atividade que, infelizmente, de forma minoritária, mas não tem tido um comportamento, né, alguns bares, algumas atividades não estão sendo, né, não estão seguindo a regra, embora, volte a dizer, que são situações pontuais, mas situações que, do ponto de vista de número, já têm gerado denúncias, né, e alguma dificuldade, inclusive, para que o PROCON possa dar conta de todas essas denúncias. Então é preciso, né, que haja um compromisso também de todos os representantes do setor para que a gente tenha a condição de evoluir também. A próxima pergunta também é para o secretário Bruno Chuamba, mas já foi respondida no início da coletiva. Eu vou ler ela novamente, caso você queira ressaltar mais alguma coisa. Na última coletiva, o secretário André Longo citou que hoje haveria posicionamento sobre a retomada das atividades dos trabalhadores informais e vendedores de praia. Há atualização para essa retomada? Divulgamos hoje que a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, o Estado, que tinha colocado um decreto proibindo a comercialização na faixa de areia, está retirando essa normativa que está em decreto, mas em diálogo tanto com as associações dos comerciantes como com as prefeituras, a gente está transferindo para as prefeituras a responsabilidade da regulamentação e fiscalização dessas atividades, assim como fizemos no polo de confecções, assim como fizemos na primeira liberação de acesso à praia para atividades de esporte e lazer, pois as prefeituras é que conhecem o seu território, quem dão a permissão para esses comerciantes trabalharem, então eles devem obedecer os protocolos divulgados pelo governo do Estado, para a gente obedecer um mínimo de distanciamento e organização, e obedecendo também às regulamentações da prefeitura. É muito importante destacar que a gente tem visto também um comportamento muitas vezes inadequado da população nas faixas de areia. É importante, não há a dispensa do uso de máscara, é muito importante que as pessoas utilizem a máscara, obedeçam ao distanciamento social. Então, de novo, a gente precisa obedecer os protocolos que têm funcionado no mundo inteiro para que a gente continue a fazer avanços. Se a população começa a não se comportar de forma adequada, a gente não consegue baixar os números e isso evita que a gente possa estar avançando de forma mais rápida e efetiva nas etapas que planejamos. A próxima pergunta também já foi respondida no início da coletiva. Eduarda Barbosa, Folha de Pernambuco. A ilha de Fernando de Noronha continua fechada para o turismo. Há previsão de reabertura? Algum protocolo está sendo montado? Bom, a gente já anunciou no início da coletiva, está sendo liberada a entrada de turistas a partir do dia 1º de setembro na ilha de Fernando de Noronha, mas aqueles que já tiveram a Covid-19 e que vão comprovar através do pagamento online da TPA nos sites oficiais do governo, mostrando seus exames, ou um RT-PCR com mais de 20 dias, ou
um exame sorológico com IgG positivo, ou seja, os anticorpos para a doença. Também anunciamos, aproveitando para repetir, que a Refeno, a regata tradicional Recife Fernando Noronha, está autorizada a acontecer em outubro e deverá seguir também protocolos rígidos de prevenção à Covid-19 que serão divulgados e precisarão ser respeitados, repito, pelos seus participantes. Gabriel Trigueiro, Diário de Pernambuco, para o Dr. André. Dos pacientes internados com a Covid atualmente no Recife, quantos vivem na capital e quantos vieram do interior? Há planos para abrir mais leitos de forma descentralizada e reduzir as transferências? Bom, esse tem sido um trabalho contínuo, né, do governo do estado. O governador pediu para a gente descentralizar ao máximo. É uma preocupação do governador Paulo Câmara que a gente entregue uma assistência de qualidade, né, de maior complexidade no interior do estado. Nos últimos 30 dias, nós abrimos leitos muito importantes no sertão do estado, tanto em Afogados da Engazeira, a primeira UTI lá da região, dedicada nesse primeiro momento à Covid-19, são 10 leitos lá à disposição da população. Abrimos o Hospital Eduardo Campos, a primeira etapa do Hospital Eduardo Campos, dedicada também à Covid-19, com um hospital, um complexo lá para o sertão de 150 leitos. E abrimos também o Hospital de Campanha de Petrolina, anexo lá dentro do prédio da Univasf, anexo ao Hospital Universitário de Traumas lá de Petrolina. Então esse conjunto de leitos no interior faz com que a gente já tinha aberto antes o hospital de campanha e 60 leitos de UTI no Hospital Mestre Vitalino, leitos também no Agreste, leitos em Garanhuns. Então, esse conjunto, né, de leitos de terapia intensiva tem evitado os deslocamentos, né, de macro-região. Então, a gente tem conseguido reter esses pacientes para tratamento mais perto de onde moram, né, mais perto de suas famílias. Isso é muito importante. E os dados mostram, por exemplo, que de acordo com... Isso aqui são dados da Prefeitura do Recife, agora em 24 de agosto, nos leitos de UTI aqui do Recife, que é a principal referência para a primeira macro-região de saúde, apenas 14% dos pacientes internados não eram da primeira macro-região de saúde, ou seja, tiveram que se deslocar do Agreste e do Sertão aqui para Pernambuco. Em relação a leito de UTI, 7% em relação a leitos de enfermaria. Aqui ressalto que a primeira macro-região ela é composta pela região metropolitana do Recife, pela Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, uma partezinha, uma pequena parte do Agreste. Esse conjunto de municípios, obviamente, tem como referência principal o Recife. Então, hoje, são 14% dos pacientes em UTI que não eram em 24 de agosto, da primeira macro-região, ou seja, que vieram oriundos da segunda, terceira e quarta macro-regiões do estado. A última pergunta é de Luciana Morosini, do Diário de Pernambuco, para o secretário Bruno Chuamba. Como estão as tratativas para a liberação dos eventos no estado e como deve acontecer? Bom, algumas atividades tiveram que ficar mais para o final do plano. Desde o início, lá no anúncio em 1º de junho, nós estruturamos os setores e as atividades econômicas nos riscos que ele poderia trazer para a saúde, para a contaminação e para a proliferação da pandemia, e alguns que têm um risco mais alto foram ficando para as etapas finais. Elas estão agrupadas lá na etapa 10, mas nós já abrimos e estamos conversando com vários setores, porque eventos são vários segmentos. Nós temos os eventos corporativos, que são eventos para empresas, como seminários, treinamentos, workshops. Nós temos eventos sociais, que é o pessoal que faz eventos de festas de casamento, de batizado. Nós temos os eventos culturais, como apresentações, shows, teatros. E nós temos dialogado bastante com o setor, já temos uma proposta de protocolo, já temos uma proposta de faseamento e graduação,
e estamos, junto ao comitê, tentando fazer a aprovação para que a gente possa estar divulgando dentro das próximas etapas que devemos anunciar. Alguém gostaria de acrescentar alguma informação antes do encerramento? Não, obrigado. Encerramos assim mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube do Governo. Obrigada e boa tarde.